Tudo bem, Igreja Anap? Estamos aqui dando a sequência no Think About, o nosso podcast. E o episódio 3 de hoje é o sofrimento. Nós vamos dar continuidade sobre o sofrimento. Vale a pena sofrer? Pelo menos essa é a questão que eu gostaria de abordar com vocês. E se nós perguntarmos para 100 pessoas saudáveis se gostam de sofrer, 100% vão ter a mesma resposta. Ninguém gosta de sofrer. E por que você não gosta de sofrer? Bom, pelo menos as minhas razões são muitas. Ninguém gosta de estar mantendo este momento de agonia, né? Porque o sofrimento traz dificuldades. Sofrimento é um momento onde o mundo que você vive fica de pernas para o ar. Sofrimento é um momento onde você fica solitário, né? Porque parece que ninguém te entende, ninguém te ouve e você se sente totalmente impotente, né? Diante a situação. Mas se a gente pensar de onde vem esse sofrimento, né? Nós podemos de uma maneira bem abrangente falar de 4 motivos. O primeiro seria as decisões erradas do próximo. Como assim? Imagina uma pessoa de repente declarar guerra. Toda essa consequência, as mazelas da guerra vão afetar a minha vida. Isso vai trazer sofrimento. Uma pessoa que passa o sinal vermelho e consequentemente vai bater no seu carro. Ou seja, as decisões erradas do próximo vão trazer sofrimento para nós. Segundo, as minhas decisões, ou seja, nas minhas escolhas ruins, podem trazer o quê? Consequências. E essas consequências vão trazer sofrimentos para a nossa vida. Por exemplo, se você decidir ser infiel no seu casamento, vai trazer o quê? Inúmeras consequências com seu cônjuge, com seus filhos, com os pais que estão envolvidos, com tantas outras pessoas. Então você vai sofrer por essa condição, pela decisão errada que você fez na sua vida. Nós também podemos sofrer, esse é o terceiro ponto, pelas condições imperfeitas do seu organismo. Se você nasce com uma doença, herdade de seus pais, se você tem um biotipo assim assado, eu sou baixinho, eu sou gordo, tudo isso é um motivo de trazer sofrimento. As imperfeições do seu organismo, não somente isso, também a imperfeição da natureza, né? A natureza, de repente, pode dar seus gritos, né? Tsunamis, de repente um vulcão pode estar ativo e mostrar todo o seu esplendor, né? E isso vai trazer sofrimento para nós. E hoje, a pandemia também podemos dizer, está ligada à natureza, ela traz e está trazendo um sofrimento muito grande para as pessoas e para nós. Podemos facilmente concluir que o sofrimento está profundamente ligado com as imperfeições na natureza, com os erros, com coisas ruins e negativas que acontecem no nosso entorno. Pois então, como é que nós podemos explicar e como fazer essa ligação de sofrimento com coisas ruins e imperfeitas? A Bíblia responde dessa maneira. Dentro de uma cosmovisão cristã, o sofrimento tem essa origem no pecado. E o sofrimento é uma consequência da queda do homem. A Bíblia afirma que vivemos em um mundo decaído e falível. Está longe de ser algo perfeito e duradouro. Uma coisa interessante que eu gostaria de destacar é em relação à atitude, à moral e à ética humana. No momento que o pecado entrou no mundo, o que aconteceu conosco? Nós também declaramos a nossa independência perante a Deus. Agora, eu e você, todo mundo, pode fazer o que bem entender. Agora que nós conquistamos os nossos critérios,
agora que nós temos nas nossas próprias regras para julgar com as pessoas, agora nós podemos fazer com que talvez o meu interesse esteja acima do seu interesse. Por exemplo, o meu senso de justiça, o meu senso de amor pode ser melhores que os seus, pode ser melhores que o meu cônjuge, e você vai começar a batalhar por isso. E num sentido mais amplo, talvez um conjunto de valores de uma nação pode ser melhores que as outras, e uma nação ou uma cultura pode impor as suas regras a uma outra nação. E todo esse cenário de relacionamento são motivo de sofrimento para as nossas vidas. Interessante notar que no momento que você decide ou está acostumado a viver de uma maneira e não de outra, então daremos início a uma longa jornada de lutas e frustrações. Então, nós vamos ter sofrimento a vida inteira no momento que você decidir viver de uma maneira ou por outra. Agora que nós conquistamos essa independência de Deus e nós podemos agir, pensar e ser da maneira própria, agora cabe a pergunta: será que vale a pena lutar para essas coisas? Será que vale a pena sofrer pelas essas coisas que nós queremos tanto defender? Nós vemos muitas pessoas que possam pensar da mesma maneira, fora de um conceito bíblico, porque o conceito bíblico é bem claro, mas fora do conceito bíblico nós podemos achar pessoas que pensam como você. Podemos também achar teses e monografias que possam apoiar o seu pensamento. E a partir daí, o que acontece? Você pode se juntar, você pode criar uma comunidade, você pode criar um sindicato para zelar por seus direitos. E que os seus direitos estão acima, talvez, do direito dos outros. Então, aí começa uma guerra interminável de direitos e conceitos. E nós hoje temos uma liberdade tremenda na questão moral, ética, e cada um vai defender o quê? O seu ponto de vista, e cada um vai defender a sua posição em cima dos outros. Então vai gerar um caos tremendo. E quem tem a verdade? Se nós sairmos da referência bíblica, ninguém tem a verdade. Todo mundo vai lutar pela sua verdade. Isso vai acontecer dentro da sua casa, né? Se você acha que tem um conceito certo e o seu cônjuge discordar, você fala, não, mas tem mais pessoas que pensam assim. Então, nós vamos trabalhar com questões numéricas, né? Tem muito mais pessoas pensando assim, então você precisa acatar o meu conceito. Então, é uma coisa interminável, uma coisa muito maluca, né? O mundo que nós vivemos, ou seja, quem tem mais direito. E a coisa também chega ao cúmulo que regras do passado hoje não valem mais. Ou seja, uma coisa que você tanto defende com unhas e dentes hoje, amanhã você vai desistir dessa ideia. Então, será que vale a pena lutar? Será que vale a pena sofrer por essas coisas? Uma coisa que você amanhã vai mudar de ideia? É uma coisa que nós devemos refletir. Mas nós queremos trazer toda essa discussão, mais uma vez, para a questão bíblica. Nós queremos trazer quem está errado. A Bíblia é claro. Errado estamos nós. E nós precisamos correr, nós precisamos ir atrás do conceito bíblico. Então, nós vivemos o quê? Um mundo separado de Deus e nós sofremos e lutamos com coisas que parecem ser verdadeiros por mim. E um cenário de guerra. Mas agora nós precisamos voltar e reaver se esses conceitos, essas verdades, estão condizendo com a palavra de Deus. Ou seja, agora nós precisamos ver, reavaliar se tudo que nós lutamos, que tudo que nós exigimos do próximo está
condizendo com a palavra de Deus. E mais uma vez a Bíblia fala, por mais perfeito que seja o seu conceito, por mais que seja maravilhoso o seu plano, a sua forma de amar, ainda essa forma de amar, ainda esse mundo maravilhoso jaz no pecado. Por mais que você possa produzir a melhor coisa do mundo, a Bíblia afirma que isso ainda é uma questão de uma pessoa decaída, de uma pessoa imperfeita, querendo colocar ou dar a impressão que a coisa é perfeita. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar para Deus. Mas a coisa interessante, que talvez um ponto que passa desapercebido, que nós estamos tão embebedados no pecado que chega ao cúmulo. Qual é o cúmulo? O cúmulo de nós acharmos as coisas do mundo, as coisas mundanas, como se fossem também agradáveis a Deus. E nós sofremos, e nós levamos essas questões em forma de oração, em forma de jejum, e nós podemos até pagar com nossa própria vida, pedir essas coisas para Deus. Coisas que não apraz, coisas que estão fora do plano de Deus. Não é que coisa maluca, pessoal? Por exemplo, se a gente for levar as cruzadas, aquele foi um fiasco dentro do plano de Deus. Humanamente falando, poxa, era a coisa mais agradável. Vamos reconquistar a Terra Santa, né? E a nobreza perdendo seus filhos, eles colocando seu dinheiro, eles investiram coisas, dinheiro, tempo, jejum, oração, sacrifício e muito sofrimento a troco de quê? Sim, a história fala, talvez teve muitas derrotas, mas do ponto de vista de Deus, tudo isso foi em vão. Talvez, será que eu e você, nós estamos colocando tais conceitos dentro dos nossos lares? Será que nós não estamos levando essas questões também para a nossa igreja? Será que nós estamos defendendo com unhas e dentes, não coisa que Deus gostaria, um plano de Deus? Será que nós estamos colocando as coisas do mundo da minha maneira para fazer uma coisa agradável aos meus olhos? São coisas que nós precisamos realmente ver e perceber. E nós precisamos, neste momento, talvez um sofrimento, uma tribulação, para que nós possamos ajustar a Deus. Porque ajustar a Deus também traz sofrimento para a nossa vida. Voltando para a pergunta, sofrer vale a pena? Eu poderia dizer sim e não. Não quando você insiste em viver um padrão antibíblico, porque isso vai trazer sofrimento consigo, para você mesmo, para as pessoas que estão ao redor, vai trazer problemas para o mundo que nós vivemos, para nossos relacionamentos. E por mais que você tente trocar de ambiente, por mais que você tente trocar de emprego, talvez de parceiro, ou até de igreja, você nunca vai achar satisfação plena, você nunca vai achar paz, você nunca vai ser alegre, e melhor, essa alegria nunca vai ser conforme você quer, porque ela é limitada, ela é decaída. E vale a pena sofrer? Sim, porque quando o sofrimento, a tribulação leva você por um caminho de transformação, sim, vale a pena. Se o caminho que estava nebuloso ficou mais claro para você, sim, o sofrimento valeu a pena. E sim, vale a pena sofrer quando a tribulação traz transformação da sua pessoa e faz você enxergar o mundo de outra maneira. Sim, o sofrimento é a faculdade que precisamos passar por vezes para trazer crescimento espiritual.
Uma passagem em Hebreus 12, 14 a 11, diz o seguinte, de uma maneira simplificada, a palavra diz o seguinte: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina para ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, a Bíblia diz, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Bom, aqui a conclusão que eu quero chegar é que vale a pena sofrer sim, se isso traz transformação de nossa vida. E a Bíblia fala, né? Sofrimento e dificuldade é uma escola de treinamento na qual vai desenvolver disciplina na minha vida, vai trazer santidade, justiça, paz e como se portar como filhos legítimos de Deus. Bem, agora nós temos aqui 3 copos, não vamos fazer nenhuma questão científica ou de química aqui, apenas quero mostrar a questão do processo de santificação. Esse copo aqui representa o pecado e por mais que você traga conceitos ou por mais que o seu amor seja mais legítimo possível, a sua maneira de ser, o seu amor, ela é ainda de uma pessoa decaída. O seu amor ainda é imperfeita. O nosso conceito, a nossa verdade ainda estão embebedados no pecado. E por mais que você queira trazer a coisa mais límpida, pelo menos você acha que está límpida, mas ainda a Bíblia diz que você vai trazer toda essa água suja nos nossos relacionamentos. E por isso que a Bíblia fala que o sofrimento é bom, no sentido que a disciplina de Deus faz com que você se santifique, faz com que você se depure, faz você pensar de uma maneira celestial. E essa água completamente suja, ela vai ser filtrada e os seus conceitos começam a mudar, começam a clarear e o seu relacionamento, os seus ideais não somente vão trazer paz e alegria, e o seu conceito vai trazer menos sofrimento para você e para o próximo. Quando você estiver cada vez mais próximo do conceito bíblico. Então, esse é o processo de santificação. Até quando? Até a gente ter um conceito perfeito, maravilhoso que Jesus nos deixou. Lógico que esse conceito nós iremos viver na eternidade, quando nós seremos glorificados. Então, o sofrimento é isso. Passamos por todas essas fases e justamente para que você e eu possa passar por uma depuração, para purificar os nossos conceitos e esses conceitos possam estar mais perto de Deus. Isso é, pessoal. Agradeço pela atenção de todos. Até o próximo Think About.